Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa devocional deste sábado, 12 de setembro de 2020. Estamos na série A Lei Moral, estamos na segunda tábua dos 10 mandamentos, iniciando o primeiro mandamento da lei, da segunda tábua, no caso o quinto mandamento, que diz o seguinte: qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem, quando o mandamento diz honrarás pai e mãe, para muito além dos nossos primogenitores que recebem de Deus a graça da paternidade, da maternidade, e que expressam sobre nós, de certa maneira, esta autoridade graciosa de Deus para com tudo que há na criação, porque os pais participam de maneira misteriosa, porém real, do mistério geracional de Deus, pois só Deus gera a vida, só Deus cria a vida, e de certa maneira Deus permitiu, compartilhou de alguma maneira esse seu dom exclusivo com os homens através dos pais, através do pai e da mãe, assim gerando e fazendo conceber a vida. Para além disso, pai e mãe são figuras de todas as autoridades instituídas, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. E estas autoridades, elas representam, elas refletem a autoridade de Deus. Deus mesmo as constituiu, as quis, para que da sua autoridade todas as coisas na criação, na sociedade dos homens, caminhassem em paz, caminhassem em ordem, tivessem essa hierarquia, que não é um poder pura e simplesmente dado para a satisfação daqueles que assim o recebem, mas para que todo o cuidado, a providência, a diligência de Deus fossem sentidas e testemunhadas entre os homens. Esta autoridade não significa apenas e tão somente comando, mas é antes aquilo que a palavra no seu originário grego também significa, que a autoridade é um poder, é um munus dado para que os homens cresçam. Portanto, aqueles que exercem a liderança, aqueles que têm autoridade, além de estarem sob o seu encargo, o governo, a manutenção da paz, a providência de todos os meios conducentes para que haja prosperidade, para que haja alegria, felicidade entre as pessoas, aqueles que têm autoridade têm a obrigação de fazer com que os outros se desenvolvam sobre a sua liderança, que as pessoas cresçam, que eles atinjam a sua maturidade e também todo o seu potencial. Portanto, a autoridade dada por Deus é para fazer prosperar todas as coisas na ordem da criação e de maneira especial aquelas que dizem respeito à família, à igreja e ao Estado. Na família, os pais, os mais velhos, aqueles que são reservas morais, pela experiência já conhecem o caminho, transmitem com segurança qual é a via segura da obediência a Deus, quais são os erros que devem ser evitados, os pecados dos quais devem fugir. Isso exatamente porque a experiência lhes dá. Na igreja são aqueles que ordenados, escolhidos e ordenados diretamente por Deus, recebem um munus para fazer com que as santas leis, a aliança, o pacto, o evangelho, a soberania e o senhorio de Cristo, todas as coisas que dizem respeito ao culto divino, as observâncias quanto à disciplina religiosa, a manutenção do ministério, terem grande honra e apreço as autoridades da igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, que encarnam e encenam tipologicamente na igreja é a presença de Jesus Cristo, a presença do Senhor que conduz o seu povo em triunfo e o protege ao mesmo tempo das ciladas e perigos do inimigo, sempre postos ao longo do caminho. E no Estado, evidentemente, tem a ver com a lei que restringe o mal na sociedade, que impede que o mal campeie e crasse toda a sociedade. Ao mesmo tempo, são aqueles que promovem o bem e promovem os justos também, galardoando-os quando esses cumprem os seus deveres. Portanto, essas três esferas de autoridade na família, na igreja e no Estado estão umbilicalmente ligados a este quinto mandamento: honrarás pai e mãe. A palavra honrarás significa, entre outras coisas,
darás crédito, ouvirás, prestarás atenção e, ao mesmo tempo, darás apoio, encorajamento e serás obediente. Não por nada este é um mandamento que acarreta uma bênção. Os que assim o fazem na família gozam de grande paz e longevidade. Na igreja, estabilidade e um tempo de pujança e crescimento espiritual tranquilos sob a guia segura do Senhor. E no Estado, onde há prosperidade e ao mesmo tempo paz e equidade, onde a justiça se estabelece, fazendo com que todos tenham boa qualidade de vida. Portanto, o quinto mandamento não se restringe à figura dos pais que geram filhos, mas através destes e na imagem desses, para todos quantos exercem algum tipo de autoridade, seja na própria família, seja na igreja, na sociedade civil, o Estado como um todo. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter em alta conta aqueles que exercem autoridade e têm liderança sobre aqueles que precisam ser conduzidos ou ensinados durante um certo estágio da vida, e para não dizer a vida toda, que Deus nos dê corações pastoreáveis e ensináveis. E que Deus muito te abençoe.